Stendhal é um escritor francês do início do século XIX. Ele se utilizou de diferentes pseudônimos para assinar as suas obras. Stendhal é inclusive um desses pseudônimos. Seu verdadeiro nome é Marie-Henri Bailly. E ele se descreve da seguinte forma em suas recordações: sou vivo, apaixonado, louco, sincero ao extremo na amizade e no amor, até a chegada do primeiro frio. Então, da loucura dos 16 anos, passo num piscar de olhos ao maquiavelismo dos 50. E após 8 dias, nada mais resta senão o gelo derretido, o frio perfeito. Essa é a descrição perfeita do Homo sentimentalis da época de Stendhal. E ele conseguiu transferir essa caracterização de uma forma muito fidedigna aos seus grandes personagens protagonistas de O Vermelho e o Negro, Julien Sorel, e de A Cartucha de Parma, Fabrício Del Dongo. Esses dois jovens vão ter grandes semelhanças, inclusive com essa descrição autobiográfica, mas também vão se distanciar em dois pontos fundamentais. O primeiro ponto é que Julien Sorel é francês, enquanto Fabrício Del Dongo é italiano, e essa diferença de forma de viver e sentir é trazida de forma marcante em A Cartucha de Parma. Stendhal viveu um tempo na Itália e consegue descrever de forma precisa as diferenças entre essas duas nacionalidades. E aqui vamos antever então um lado passional dos personagens italianos. E o outro ponto que delimita uma diferença marcante entre esses dois grandes protagonistas é que Julien Sorel, de O Vermelho e o Negro, é pura ambição. Ele é um arquétipo do arrivista social, enquanto Fabrício, ele ainda está perdido na sua própria vida. Existe aí uma grande diferença no olhar para a própria vida. Julien sabe aonde quer chegar, enquanto Fabrício ainda busca por um propósito. Mas ele tem uma certeza, a certeza de que o amor ainda não tocou o seu espírito. Ele praticamente se sente incapaz de amar. Vindo de uma família nobre italiana que está sob o regime monárquico austríaco, Fabrício, ele tem uma mãe que, apesar de amá-lo profundamente, não consegue se ocupar das suas angústias de jovens. Um pai que é completamente submisso a esse sistema monárquico, com o qual ele não concorda, um irmão invejoso que entra numa disputa de poder familiar com ele, e uma tia, irmã do seu pai, que é a condessa Pietreneira. Gina, para os mais íntimos, que nutre um amor maternal por Fabrício inicialmente, mas esse amor será transformado ao longo dessa grande obra aqui. Fabrício está em busca desse propósito. E aos 16 anos, quase que numa revolta adolescente, ele resolve fugir da casa paterna para lutar junto a Napoleão. E ele chega bem naquele momento da Batalha de Waterloo, quando a França será derrotada. E ele recebe o primeiro golpe de realidade da sua vida. Ele que acreditava que tudo lhe era devido, pois vinha de uma família nobre, percebe que a vida vai ter mais percalços do que ele poderia imaginar. Ao retornar da Batalha de Waterloo, Fabrício é considerado um fugitivo, pois foi contra o governo monárquico da época. E ele volta diferente, algo mudou na sua alma, e isso é percebido pela sua tia, que passa a enxergá-lo como um verdadeiro herói. Gradativamente, esse amor vai mudando, e Stendhal repete a fórmula de um amor entre uma mulher mais velha e um menino mais novo, agora dentro da própria família. Mas há uma diferença aqui também do amor vivenciado por Julien Sorel e
a esposa do prefeito. Aqui, Fabrício não é recíproco nesse amor. Ele não tem o mesmo amor que Gina vai nutrir por ele. Ele a admira, a ama, mas não consegue amá-la de forma romântica, como com o passar dos anos ela vai desejando que aconteça. Vejamos um trecho de A Cartucha de Parma. Andando devagar em seu salão, a condessa parou diante de um espelho, depois sorriu. Faz-se mister saber que nos últimos meses o coração da senhora Pietranera era atacado de modo sério e por um personagem singular. Pouco depois da partida de Fabrício para a França, a condessa, que, sem confessar abertamente isso a si mesma, começava já a ocupar-se muito dele, caíra em profunda melancolia. Gina, a condessa, tia de Fabrício, inicialmente nega para si mesma esse amor que ela vem nutrindo por Fabrício. E ela começa a perceber isso pela falta que ela sente dele. E com o seu retorno, agora com ares de herói que lutou numa guerra junto a Napoleão, ela começa a olhá-lo com outros olhos. O que será que os próximos capítulos nos reservam? Fabrício já está com 20 e poucos anos e, por ser um fugitivo, ao retornar da Batalha de Waterloo, ele não pode ficar na casa paterna, que está sob o domínio do príncipe de Parma. E ele terá que fugir, ajudado por sua tia e por sua mãe, para passar uma temporada em Milão. Nessa fuga, o seu destino cruza pela primeira vez com uma jovem bela e muito serena, Clélia Conte, que é uma adolescente filha do governador Fábio Conte, que faz parte desse governo de Parma. E essa jovem terá um papel crucial no despertar da alma de Fabrício anos mais tarde. Vejamos um trecho. Se algum dia houver ensejo, disse ele a Clélia, irei ver os belos quadros de Parma. Então, a senhorita se dignará recordar-se deste nome, Fabrício del Dongo? Durante a sua ausência, muitas coisas mudam na família de Fabrício. A condessa, a sua tia Gina, ela acaba por se casar com um duque e se torna a duquesa de Sanseverina. Esse é um casamento, na verdade, arranjado de pura fachada, arranjado pelo conde Mosca, que é um conde do alto escalão do governo de Parma e que se apaixona por Gina, mas ele é casado. E, por conta disso, para mantê-la próxima, ele arranja esse casamento com um duque muito mais velho e que provavelmente irá falecer em breve, para mantê-la ali por perto como sua amante. Eles passam a viver em Milão. Na casa paterna, o irmão, que sempre foi invejoso, acaba por denunciar Fabrício e ele, de fato, não pode voltar para aquele território de Parma. Fabrício passa a viver em Milão, sempre em conversas alegres, rememorando o passado e os grandes desafios da guerra junto à sua tia, duquesa Sanseverina, e ao conde Mosca. Esse triângulo, ele tem como ponto central a duquesa Sanseverina, mas eles estão quase que fora da realidade, vivendo ali de histórias e ilusões. Uma analogia à folie à trois, que é quando 3 pessoas ou mais, elas compartilham de ilusões e elas nutrem a ilusão uma da outra. Eles vivem num mundo separado da realidade. Mas como já dizem os franceses, la réalité oblige, a realidade obriga. Fabrício ainda é um jovem muito volúvel, muito inconstante, que se envolve de forma passageira com moças da região. E um desses envolvimentos será com a atriz Marieta. Porém, Marieta, ela tem um relacionamento muito submisso a um outro ator, que é também um criminoso, o ator Gillette. E nesse envolvimento perigoso acontecerá uma tragédia e a realidade baterá à porta de Fabrício. Ele terá que fugir novamente
pois agora ele é procurado por conta de um crime. O que será que os próximos capítulos nos reservam? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Esse é um verso célebre de Hamlet, de Shakespeare. Mas a gente também poderia dizer que há algo de podre no reino de Parma, ou mutato nomine, no reino de qualquer sociedade sob o domínio totalitário de um poder, cujas peças nesse tabuleiro de xadrez são mexidas muitas vezes por conta de paixões, vícios, vaidades e orgulho ferido. Fabrício terá que passar uma temporada em Nápoles, e essa temporada de reclusão é para dar início à sua carreira de prelatura. Sim, Fabrício está sendo conduzido para uma vida como padre. Ele que é inconstante, volúvel e cheio de romances passageiros. Mas esse momento de reclusão na vida desse jovem será muito importante para o início do despertar da sua alma. Algo que também aconteceu com Julien Sorel em O Vermelho e o Negro, quando ele precisa se esconder e passa a entender melhor o mundo e também a desenvolver o próprio espírito. Existe no reino de Parma uma disputa silenciosa pelo poder entre dois partidos. E os personagens desses partidos não medem esforços e não abrem mão da trapaça para alcançarem os seus objetivos. Nesse reino, a lei escrita não é traduzida na prática e as decisões muitas vezes são tomadas como forma de vingança e não como forma de fazer justiça. Fabrício está foragido pelo crime que cometeu em legítima defesa, mas cai em uma cilada armada pelo partido contrário ao da sua tia e do Conde Mosca. Ele vai preso. Ele deveria ficar na cidadela de Parma, mas ele acaba ficando ainda mais distante do resto da sociedade. Ele fica preso na Torre Farnese, que faz parte da fortaleza onde mora o governador daquele reino, Fábio Conte, que é o pai daquela jovem que já conhecemos, Clélia Conte. E nessa circunstância de prisão e com risco de ser envenenado a qualquer momento, Fabrício poderia achar que era o fim da sua vida. Mas essa reclusão, essa nova reclusão na Torre Farnese, na verdade é apenas o início de uma nova forma de viver. Uma forma de viver aprendendo a amar. Fabrício vai ter contato apenas com o carcereiro e com Clélia, que ele pode avistar à distância na janela da torre ao lado. E rapidamente ele vai desenvolver uma linguagem por sinais e vai se encantar cada vez mais com aquela figura que é modesta, casta, bela, serena. Esse romance proibido nos faz lembrar de um outro vivenciado em Os Miseráveis de Victor Hugo por Cosette e Marius. Mas aqui Stendhal vai além, pois é nesse momento de reclusão na Torre Farnese que Fabrício terá o seu espírito desperto pelo amor. E aqui a gente pode fazer uma alusão, trazer uma metáfora, a Torre Farnese como um tipo de axis mundi que está presente em diferentes religiões, que é exatamente esse canal entre a terra e os céus. É nesse momento de reclusão nessa torre que Fabrício vai começar a entender a sua existência de uma outra forma, tendo agora um verdadeiro propósito, alguém por quem morrer. Fabrício cresceu numa família nobre, tendo tudo à mão e acreditando que tudo lhe era devido. Sua presença era sentida quase que como um favor que ele fazia aos outros. Assim também era Christian, da obra Eva, de Jacob Wassermann.
E esses dois personagens que têm muito em comum vão precisar de um grande obstáculo aos seus desejos para que possam amadurecer, para que as suas vontades e caprichos sejam transformados em verdadeiro propósito, um propósito que envolve o amor a outra pessoa. Christian amará Eva e Fabrício amará Clélia. Esses dois jovens compreenderão que toda escolha na vida envolve também uma renúncia. E eles terão que renunciar a prazeres e privilégios de suas vidas nobres passadas para alcançarem não somente o amor, mas também um amadurecimento espiritual. Christian vai deixando a sua fortuna para trás como uma grande metáfora da vida de São Francisco de Assis. E Fabrício, ele está a ponto de deixar a sua liberdade para trás para manter contato com Clélia, pois ele sabia que apenas ali, preso na Torre Farnese, ele poderia continuar mantendo esse amor, ainda que à distância, pois é ali que, pela primeira vez, ele se sente feliz. Vamos a um trecho. Fabrício lembrava-se, contudo, de certa máxima do padre Blanet. O amante pensa mais vezes em alcançar sua amada do que o marido em guardar sua mulher. O prisioneiro pensa mais vezes em fugir do que o carcereiro em fechar a porta. Portanto, seja qual for a série de obstáculos, o amante e o prisioneiro devem triunfar. Mas na situação em que Fabrício se encontra, ele só pode ser amante, amante do amor e amante de Clélia, ainda que à distância, se ele continuar sendo prisioneiro. Mas ele corre risco de vida. Então, a sua fuga será planejada por sua tia, que lhe devota uma verdadeira idolatria com a ajuda do fiel Ludovico. E a sua tia terá que unir forças com a sua rival, Clélia, pois ela já se deu conta de que Fabrício nutre um amor verdadeiro por essa menina. Nessa fuga, Fabrício, ele será escondido na casa da tia e, para a decepção dela, ele entrará numa profunda melancolia, pois, apartado desse grande amor, ele não sente que a vida vale a pena. O seu propósito lhe foi tirado. Esse jogo de sedução e poder não se restringe a esses personagens. O príncipe de Parma, que teve a sua vaidade ferida pela recusa da duquesa Sanseverina para se tornar sua amante, vai se vingar dela de uma forma cruel, lenta, se utilizando desse amor genuíno que ela nutre pelo seu sobrinho Fabrício. É uma vingança disfarçada de justiça, assim como vemos tão frequentemente nesses poderes autoritários e totalitários. A duquesa Sanseverina, ela tem consciência desse amor proibido e ela guarda uma grande dignidade e toma decisões para preservar todos a quem ela devota amor e respeito. Tanto Fabrício, que é o seu sobrinho idolatrado, mas também o Conde Mosca, com quem ela vive já há alguns anos. E ela mostra uma força que poucos personagens da literatura têm, pois ela tem consciência dos seus vícios, mas consegue agir de acordo com a razão, apesar dessa razão muitas vezes ser inflamada pela emoção que vem do coração. As peças desse tabuleiro de xadrez são movimentadas sempre visando o checkmate do adversário, mas para além da sede de poder, o que guia essas peças são vaidades feridas, orgulhos ditadores e emoções desgovernadas. Assim se faz política no reino de Parma, no reino da Dinamarca e, por que não dizer, no reino do nosso país. Vamos fechar então essa reflexão com mais um trecho de A Cartucha de Parma.
Esses pequenos déspotas, por mais honestos que sejam, são mutáveis, como a moda e pela mesma razão. O enfado. Já dizia Bernanos, o mundo está sendo devorado pelo tédio. Só na prédica poderás encontrar forças contra o capricho do soberano.